Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Começou nesta terça-feira em Brasília o Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura, reunindo autoridades e empresários do setor. Começou em Brasília o Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura 2025, evento que reúne autoridades, executivos e especialistas dos setores de logística, transporte e comércio exterior. Promovido pelo Grupo Brasil Export, o encontro vai até quinta-feira e marca também a abertura da terceira edição da Expo Brasil Export, uma das maiores feiras de infraestrutura do país. Entre as empresas que participam da feira está a Ebicotexan, com mais de 40 anos de atuação no mercado. A companhia é especializada em soluções de segurança e tecnologia voltadas à proteção de portos, aeroportos e presídios. Estamos desde Manaus até o Rio Grande com operações portuárias, fornecimento de equipamentos de segurança como raio-x e também as operações em conjunto aí com o nosso time operacional. O fórum é promovido pelo Grupo Brasil Export e busca conectar inovação, sustentabilidade e negócios. Logo na abertura, os painéis discutiram os caminhos para ampliar a competitividade brasileira e atrair investimentos em infraestrutura, logística e comércio exterior. O que eu queria ressaltar, que eu acho que aí será, logicamente, a tendência dos 3 dias, é a participação de toda a comunidade da infraestrutura. Os grandes players, as grandes cabeças, as grandes lideranças, as principais autoridades, todas aqui presentes. Mais de 550 inscritos, nós nunca tivemos isso. Então, este ano é um ano muito importante, um ano que daqui a pouco vou fazer grandes anúncios, boas novidades para o setor, boas novidades para todo o ecossistema do Brasil Export. Estou muito feliz com todo o resultado até o momento. Ainda no início do fórum, temos aí mais 2 dias e meio pela frente. Mais animado e cheio de boas expectativas. O primeiro painel, o Inova Export, abordou o papel da tecnologia e dos novos modelos de investimento no setor. Já o BE Infraestrutura, voltado ao protagonismo feminino, destacou o avanço da participação das mulheres nas áreas de engenharia, operação e gestão portuária. Nós estamos muito atrasados quando nós pensamos na representatividade feminina nessa questão tão de logística, de portos e de, como poderia dizer, dentro de um papel feminino. Nós precisamos entender o que é contracultura. A contracultura é compreender que tudo que nós fizemos até hoje ele precisa ser revisto, pensado. E as organizações criaram culturas baseadas no homem. Então, a diversidade entre homem e mulher é que faz essa combinação perfeita para uma transição de baixo carbono para um mundo mais sustentável. À tarde, o público acompanhou o Infrajur, Encontro Nacional de Direito de Logística, Infraestrutura e Transportes, que discutiu o projeto de lei 733 de 2025 em tramitação no Congresso Nacional. A proposta propõe mudanças na legislação portuária e foi debatida por ministros, juristas e representantes do setor produtivo. Nesse momento estratégico e muito importante do PL 733, na luta para que a gente efetivamente resolva esses problemas da legislação atual, essa dicotomia, né, desse desregramento de competitividade entre quem está dentro do porto público e o TUP. O TUP, com as suas liberdades corretas, é esse o modelo que a gente precisa ter, aproximar o porto público da liberdade do TUP, e isso somente será resolvido com uma nova lei, com a revisão legal. E o esforço concentrado é que nós resolvamos isso antes da agenda política do ano que vem. A questão dos prazos contratuais, a questão da mão de obra, né, da questão da quebra da exclusividade para prioridade, esse acordo, e a questão da destravar investimento, maior liberdade, isso aí é uma coisa que está pacificada e nós não vemos, pode sim ter uma discussão ali, outra discussão acolá, que faz necessário, o Congresso é essa casa para discussão, mas isso vai sair. Já a questão da descentralização, isso aí já é uma coisa que envolve mais o Executivo e deve haver uma proposta do Executivo, do Ministério junto com a ANTAC, que nós estamos aguardando para ver. Mas a espinha dorsal são esses 3 pontos, né, principais, a questão laboral, a questão dos contratos e a liberdade para investir.
O Brasil Export reforça o papel de integração entre o setor público e privado e se consolida como uma das principais vitrines de inovação e negócios voltados à infraestrutura nacional. O primeiro dia do fórum foi encerrado com a palestra magna do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, sobre o papel do STF na economia brasileira, seguida de sessão solene e coquetel com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dirigentes das principais agências e estatais do setor. E o Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura 2025 continua amanhã em Brasília. Vale lembrar que você pode acompanhar toda a programação ao vivo aqui pela TV BNews. E o Brasil tenta driblar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao café. O governo brasileiro propôs 2 planos: uma isenção temporária até a conclusão de um acordo comercial ou a inclusão do produto na lista permanente de exceções. O governo brasileiro sugeriu isentar as tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre produtos importados do Brasil, até que os 2 países cheguem a um acordo. O plano foi apresentado durante a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump, nesta semana na Malásia. A informação foi confirmada pelo diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Eduardo Heron, que se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin na semana passada. A proposta já foi formalizada ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aos secretários do Comércio e ao escritório do representante de comércio do país norte-americano. Segundo Alckmin, caso os Estados Unidos não aceitem a proposta, o plano B seria adicionar o café à lista de produtos fora da tarifa adicional, mantendo apenas a taxa de 10%. A reunião entre os presidentes não teve nenhuma sinalização de que alguma alternativa para produtos específicos tenha sido apresentada, mas o vice-presidente da República afirmou para os diretores do Secafé que o café é o próximo produto a ter negociação encaminhada para a lista de isenções. O que a gente vem recebeu essas duas propostas com muito otimismo, que são negociações viáveis. Nós temos hoje acompanhado o mercado americano, os 2 produtos do agronegócio mais importados pelos Estados Unidos do Brasil, produtos madeira, né, café e celulose. Celulose, e segundo relatou também o vice-presidente, madeira também parece que, madeira e produtos florestais, também sim entrou nessa lista de isenção de produto, né? E é o mesmo caminho. O diretor do Secafé afirma que o Conselho tem mantido relações próximas com a Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, a NCA. Segundo Heron, os relatos do setor cafeeiro americano são positivos nas tratativas no âmbito institucional e privado. O Secafé também destaca uma pressão do mercado interno dos Estados Unidos para resolver o problema. Um estudo da NCA aponta que para cada dólar pago no café nos Estados Unidos são gerados 43 dólares para a economia americana. O produto corresponde a 1,2% do PIB dos Estados Unidos e é responsável por mais de 2 milhões de empregos no país, que também é o maior consumidor de café do mundo. O Brasil tem participação de 30% nesse mercado e exporta anualmente entre 7 e 8 milhões de sacas. Esses números ajudam a entender o impacto do tarifaço não só para os brasileiros, mas também para os americanos, que já começam a sentir no bolso. Uma pesquisa do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos posicionou o café instantâneo como o produto com o maior aumento de preço no varejo americano nos últimos 12 meses, uma alta de mais de 21,5%. O número é 7 vezes maior do que a inflação no país, que registrou 3% no acumulado de 12 meses até setembro. O aumento pode ajudar a pressionar o governo americano a chegar a um acordo. A aplicação da tarifa para o café brasileiro já vem gerando impactos inflacionários na economia americana. Já temos visto uma certa uma sinalização, né, mais harmonizada com relação à pretensão dos Estados Unidos em ter o café brasileiro no seu blend, mas, como eu falei, são sinais que já vem se apresentando na economia americana e que certamente acaba pressionando, seja pela opinião pública ou mesmo pelos grandes torrefadores americanos, para que realmente se chegue a uma conclusão, porque essa tarifa vai continuar pesando na economia americana. Vamos ver agora outros destaques de hoje. Os ônibus de São Vicente, no litoral de São Paulo, terão integração com o VLT.
veículo leve sobre trilhos, a partir do dia 2 de novembro. Quem realizar a baldeação em menos de 1 hora pagará R$ 5,75 via cartão BR Card. Antes, o passageiro pagava o total de R$ 10,70 pelas 2 passagens. O Aeroporto Internacional de Florianópolis alcançou a marca de 1 milhão de passageiros internacionais em um único ano. Apenas os aeroportos de Guarulhos e Galeão haviam alcançado esse recorde. Segundo a Floripa Airports, a expectativa é que o aeroporto alcance 1,2 milhão de passageiros, um crescimento de 580% em comparação a 2022, ano de recuperação pós-pandemia. A Flybond, empresa aérea argentina, anunciou que aumentará a frequência de voos entre Rio de Janeiro e Florianópolis para Buenos Aires na temporada de verão. A partir de dezembro, os 3 voos semanais entre Floripa e a capital argentina passarão para 20 voos semanais, um aumento de 567%. A ligação com o Rio de Janeiro aumentará de 14 para 28 voos semanais, um aumento de 71%. A APS, a Autoridade Portuária de Santos, lançou um programa de visitas gratuitas e guiadas aberta a toda a população. A programação inclui percurso de escuna pelo canal de navegação e um passeio por vans a pontos estratégicos do complexo portuário. Os interessados devem acessar o site cinepsantos.com.br. A Advocacia Geral da União conseguiu manter 22 bilhões de reais nos cofres públicos após uma decisão da Câmara de Comércio Internacional. O caso envolve a Agência Nacional do Petróleo e o consórcio responsável pela exploração do campo de Tupi, na Bacia de Santos. A Advocacia Geral da União garantiu a manutenção de 22 bilhões nos cofres públicos após uma decisão favorável no Tribunal Arbitral da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. A disputa envolvia a Agência Nacional do Petróleo, ANP, e o consórcio formado por Petrobras, Shell e Petrogal, responsável pela exploração do campo de Tupi na Bacia de Santos. A controvérsia começou em 2014 e gira em torno da delimitação do campo de Tupi. O consórcio alega que a área seria composta por 2 campos, Tupi e Sernambi, o que reduziria a cobrança de participação especial, um produto progressivo sobre campos de alta produção. Já a ANP defende que se trata de um único campo, o que eleva a arrecadação da União. Desde 2019, por decisão judicial, o consórcio vinha realizando depósitos trimestrais dos valores em disputa. Na arbitragem, as empresas pediram para substituir o montante por outras garantias financeiras, como cartas de fiança ou seguros, o que foi negado parcialmente pelo tribunal. A AGU argumentou que o levantamento repentino dos recursos poderia comprometer o planejamento orçamentário de 2025, forçando o governo a contingenciar políticas públicas de igual valor. A decisão, portanto, assegura que os 22,2 bilhões continuem bloqueados até o desfecho final da disputa. Para a procuradora federal Fernanda de Paula Campolina, que atuou no caso, o resultado reforça a importância da atuação técnica e coordenada da AGU em processos arbitrais complexos. Agora eu vou para o telão para conferir um dos destaques do portal bnews.com.br, notícia da região sudeste, porque a Justiça proíbe multa para quem não pagar o pedágio Free Flow da Dutra. A cobrança do pedágio Free Flow na rodovia Presidente Dutra, BR-116, em Guarulhos, ainda não começou. Mesmo assim, uma decisão liminar da Justiça proíbe multas por falta de pagamento depois de uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal. A Justiça Federal reconheceu a necessidade da aplicação de sanções para o fim do sistema de cobrança eletrônica, para a existência desse sistema. Só que entendeu que a falta de um pagamento no Free Flow não pode ser considerada uma infração de trânsito de natureza grave. Então fica aí uma informação importante, inclusive o valor a ser pago pela infração seria de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
E a Câmara dos Deputados iniciou ontem a semana de esforço concentrado e analisa o pedido de urgência para o projeto que amplia o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. A proposta permite o acesso a dados fiscais para coibir sonegação e tornar o mercado de combustíveis mais transparente. A pauta deliberativa do plenário da Câmara dos Deputados teve cerca de 50 itens nesta terça-feira. E entre esses itens estava o requerimento que pedia a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 109 de 2025. O objetivo do projeto é tornar o ambiente regulatório mais eficiente e transparente, com redução dos custos, diminuição da concorrência desleal, maior efetividade na fiscalização, segurança e qualidade dos combustíveis, além de incrementar a arrecadação tributária por meio da redução da sonegação fiscal. O PLP 109 trata do acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis às informações fiscais dos agentes regulados, para otimizar a fiscalização e regulação do setor. A ANP pode ter acesso, por exemplo, a informações de documentos fiscais eletrônicos relativos à produção, comercialização, movimentação, estoque e preços dos derivados de petróleo e gás natural, combustíveis fósseis, biocombustíveis e combustíveis sintéticos. A agência deverá preservar o sigilo fiscal desses dados. A proposta possibilitará o cruzamento de dados entre volume de produção, comercialização e tributação de combustíveis, permitindo identificar inconsistências que sinalizam adulteração, sonegação fiscal e outras práticas que prejudicam tanto o mercado quanto os consumidores. Com o requerimento aprovado, o projeto não precisa tramitar pelas comissões. Ele pode ser votado diretamente no plenário aqui da Câmara dos Deputados. O debate sobre as cobranças no transporte aéreo voltou à pauta na Câmara dos Deputados. O projeto que garante a gratuidade na bagagem de mão teve urgência aprovada e deve ser votado ainda nesta semana. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência do projeto que proíbe a cobrança pela bagagem de mão em voos domésticos e internacionais operados no Brasil. O texto, de autoria do deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo, deve ter o mérito votado na próxima semana. O relator da proposta estuda ampliar o alcance do projeto para também restabelecer a gratuidade de malas despachadas, um benefício que foi vetado em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Foi discutido na reunião de líderes, tanto que nós aprovamos a urgência de forma unânime. E é claro que para a construção do texto, a apresentação de emendas por parte das lideranças, eu vou avaliar quais que eu vou, porventura, acolher ou não, para que também eu possa construir um texto de consenso e a gente possa aprovar novamente em consenso na próxima semana. O parlamentar também confirmou que nesta semana se reuniria com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e com o Ministério de Portos e Aeroportos para ajustar o texto e evitar reflexos nos preços das passagens e nas bagagens de mão. A declaração ocorre após a ANAC afirmar em nota à Folha de São Paulo que não vê irregularidade na chamada tarifa básica, desde que o passageiro seja informado no momento da compra. O relator, porém, diz que não aceitará nenhum tipo de cobrança pela mala de mão. Sem sombra de dúvida, nós não iremos admitir nem taxa básica, nem taxa nenhuma para a cobrança dessas bagagens de mão. É algo que eu estou fazendo questão de ser taxativo, porque nós não iremos admitir nenhum tipo de cobrança nesse sentido da bagagem de mão nos voos nacionais. Além da gratuidade das bagagens, o relator deve propor novas responsabilidades às companhias aéreas em casos em que as malas de mão precisem ser despachadas por falta de espaço na cabine. Ele também pretende criar um padrão único de peso e dimensão para os volumes levados a bordo, garantindo mais clareza nas regras para as empresas e passageiros. O deputado adiantou ainda que vai solicitar a criação de uma comissão especial para tratar de outros temas ligados ao transporte aéreo e à defesa do consumidor. Com o compromisso do presidente Jair Mota e com o meu compromisso também de solicitar a criação de uma comissão especial no âmbito dessa casa, para que a gente possa discutir outros temas em relação à questão do transporte aéreo no Brasil.
como a questão da cobrança dos assentos, como a questão das reclamações, que por muitas vezes não são ouvidas. A nova comissão deve ser formalizada ainda neste ano, com foco em ampliar a proteção aos passageiros e revisar práticas de mercado. O texto principal sobre a bagagem de mão volta à pauta da Câmara na próxima semana. O Ministério dos Transportes quer permitir que as aulas teóricas de direção sejam oferecidas no ensino médio, como atividade extracurricular. A proposta busca facilitar o acesso à primeira habilitação e formar jovens mais conscientes no trânsito. Quem tiver presença mínima e aprovação receberá certificado válido em todo o país. As sugestões da sociedade podem ser enviadas até 2 de novembro nas plataformas Participa Mais Brasil e Brasil Participativo. E o BNews 19 horas fica por aqui, mas continue com a gente, continue com a nossa programação direto de Brasília, ao vivo, no Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura 2025, que acontece até quinta-feira. Boa noite para você, até amanhã. Até chegar no real. O que acontecia em cada uma dessas intervenções do domínio econômico? Surgimento de milhões de processos. No que se refere a poupança, FGTS, aluguéis, contratos de um modo geral, temas relativos ao direito do trabalho.